quero receber Olá. o chefe Fernando de Oliveira. Tudo bem? Cumprimentá-lo mais uma vez. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço. Nessa nossa primeira edição, né, de sábado, arrasou na receitinha, Fer. Ah, obrigado. Bolo de churros. Bolo de churros. Procurei trazer uma receita que faz sucesso aí nas redes sociais e também em minhas aulas. Esse ano eu estou dando bastante aula de bolos de vovó, cake, mas um pouco mais moderno, uma apresentação que eu acho que além do bolo saboroso, o visual tem que chamar a atenção, né? Primeiro a gente come com os olhos. Então eu trouxe uma receita que ela é bem versátil, vou dar algumas dicas. E uma apresentação também que é uma forma que eu desenvolvi que deixa o bolo retangular com um furo no meio. Então a gente assa esse bolo com um furo e depois quando a gente assa esse bolo a gente tira e recheia, no caso aqui com doce de leite, mas pode rechear com qualquer outro tipo de recheio. Mais uma opção de forma, né? Isso, exatamente. Fê, você quer começar pelo recheio ou pela massa? Vamos pela massa? Pode ser, você que manda. Então é uma massa tradicional, Tati, amanteigada, que vamos utilizar partes iguais. Então eu tenho 185 gramas de manteiga sem sal, Tá. 185 gramas de açúcar refinado e 185 gramas de ovos. Eu inicio o batimento colocando a manteiga com o açúcar até obter um creme. Depois adiciono os ovos com apenas metade da farinha para evitar que o creme tale. Porque se eu acrescentar todos os ovos e deixar bater, como é muito líquido, pode ser que tale. Muitas pessoas acham que a massa estragou. Não há problema, se isso acontecer, continue batendo, ela vai voltar. E aí vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Exatamente. Para conseguir recuperar, entre aspas, essa massa. Perfeito. Exato. Então aqui, a manteiga. Eu gosto muito de usar a manteiga por causa do paladar, o sabor, deixa o bolo muito mais leve. Melhor que a margarina. Melhor que a margarina. Se for margarina, margarina sem sal e a manteiga também sem sal. Ok. Ok? Então vamos colocar aqui para bater. Aqui eu vou deixar um pouco menos de tempo, né? Pra gente não ficar muito tempo. Mas em média 4 minutos, que é o ideal. Aqui a gente só vai montar, porque a gente já tem um bolo pronto pra pessoa ver mais ou menos o ponto. Perfeito. Tá bom? Então, como eu falei, o ideal é deixar bater bem até realmente formar um creme que a gente Por vai... cerca de 4 minutos, né? O Isso. pessoal em casa deixa. Aqui vamos acelerar um pouco o processo. E agora, Tati, eu entro com os ovos e metade da farinha de trigo, que aproximadamente aí 125 gramas. Então pode ir O total da farinha de trigo, quanto que é? 250 gramas. 250 Isso. gramas. Mas agora a gente coloca só metade dessa Só quantidade. metade apenas. E com a outra metade eu adiciono já o fermento em pó químico, que é 7 gramas. Tá. E a canela em pó, que é 5 gramas. Misturo. Enquanto isso, volto a bater a nossa Outra massa. vez. Ok. Prontinho, Tati. Olha, você vê que ela, dessa forma, acrescentando metade da farinha, a massa ela não talha. Porque tem vezes que a gente adiciona os ovos, ela fica totalmente... E aí dá aquele desespero. Isso. Mas então o pessoal em casa não precisa desesperar, não precisa Não. descartar, né, essa massa. Exato. É só continuar batendo, e Batendo. acrescentando o restante da Isso. farinha de trigo que a gente consegue recuperar o ponto. Exatamente. Então, o restante da farinha já misturada com o nosso fermento e a canela em pó. E agora eu misturo suavemente. Ah, com as mãos. Isso, com o próprio fouet eu já uso aqui para misturar e aí já temos uma massa. O legal dessa massa, Tati, é que ela é uma massa que eu falo base para bolos. Se a pessoa não quiser adicionar canela, eu não gosto de canela, pode fazer uma massa neutra, adicionando aroma de baunilha,
raspas de limão, raspas de laranja ou até extrato de café. Eu pego o café solúvel, diluo num pouquinho de água, faço um concentrado mesmo e aí adiciono na massa. Ai, deve ficar muito bom. E aí a gente tem um outro. Então é um bolo que eu falo que é bem versátil e a massa ela é um pouco mais consistente. Então isso permite que conseguimos colocar outros ingredientes como gotas de chocolate, frutas cristalizadas, o Natal aí chegando, então pode usar essa massa para fazer um bolo de frutas. É o que você falou, é uma opção versátil. Isso. Então agora tudo misturado, vai Isso. pra forma e Exatamente. forno. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Forno, se tiver temperatura 180 graus, se não tiver marcando a temperatura, liga o forno no máximo por pelo menos 5 minutos, porque forno de casa, quando você abre a porta, a temperatura costuma baixar. Deixa na temperatura média, que vai ser mais ou menos ali 180 graus, por um tempo aproximado de 30 minutos.